O Desaparecimento do Universo, capítulo 7, a Lei do Perdão, continuação. E aqui eu vou ler só a última frase para vocês entenderem. Depois dessa, algumas de nossas visitas serão bem curtas e destinadas a ajudá-lo a olhar para tópicos e situações diferentes com o sistema de pensamento do curso. Nas próximas semanas, vamos ajudá-lo a progredir na aplicação do perdão em todos os aspectos da vida, mas será você quem fará a maior parte do trabalho. Chegará o dia em que você vai acordar do sonho. E o Gary pergunta, quando? Quando? E a puxar. Vamos dizer que será muitíssimo mais rápido do que seria se não estivesse preparado para aceitar o curso. Um dia o sistema de pensamento do curso será uma segunda natureza sua, e você será capaz de aplicá-lo com um esforço cada vez menor. Algumas vezes, nem haverá pensamento de forma alguma. É apenas uma maneira de ser. Outras vezes, terá que pensar sobre as ideias do curso, o que reforça sua atitude de perdão. Será necessária a ilusão do tempo e muita prática para levá-lo ao ponto onde o sistema de pensamento do Espírito Santo será simplesmente sua maneira de ser. E no final, o que você é. Mas isso chegará. E você vai conhecer o curso visceralmente, bem como intelectualmente. Essa é uma experiência maravilhosa. E o Gary, seria como o conceito Zen de saber como verdade inarticulada? E a puxar, muito bom, sabichão, mas isso é sobre experimentar o que você realmente é, não o que pensava que era. Em breve vou lhe dar um exemplo de um sistema de pensamento de perdão, que você achará útil. Faça desse processo de pensamento uma parte integral do seu pensamento, junto com os componentes principais do perdão. Todo o sistema de pensamento do curso que estivemos lhe explicando, tudo o que estuda e todas as citações que temos feito. Isso deve mantê-lo ocupado pelos próximos meses. Quanto mais souber, mais propenso estará a se lembrar do sistema de pensamento do curso, quando mais precisar dele, que é quando as coisas aparentemente estão correndo mal. E o Gary, você quer dizer quando a vida é uma enorme porcaria? E a puxar, enorme, média, isso não importa. É tão importante perdoar as coisas pequenas quanto as aparentemente grandes. Tudo o que perturba a paz da sua mente está perturbando a paz da sua mente. E não é a paz de Deus. Você tem que querer perdoar tudo igualmente. É por isso que o curso diz que milagres são todos o mesmo. Um dia você verá igualmente a igualdade das coisas que não são importantes para você e das que são. E o Gary, como o Havaí, daí tem uma nota aqui. Desde que era adolescente e via filmes e programas de TV filmados no Havaí, tenho sonhado em viver lá algum dia. Já o visitei uma vez, o que foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Não fiquei desapontado com o que encontrei e desejei mais do que nunca achar uma maneira de mudar para lá sem entrar em uma luta financeira. Morar no Havaí é muito caro. É preciso mais grana do que Ula. E eu sabia que muitas das pessoas que tinham se mudado para lá foram forçadas a desistir e voltar para casa durante os primeiros 2 anos, por razões financeiras. Estava mais determinado do que nunca a viver lá, mas também queria criar as condições que me fariam ter sucesso. Não havia nada na minha vida que desejasse mais. E a puxar, sim, como no Havaí. Como já mostramos, o perdão não significa que você tenha que desistir de nada no nível da forma. Olha só, vou ler de novo. Como já mostramos, o perdão não significa que você tenha que desistir de nada no nível da forma. Seu apego psicológico ao Havaí é uma das maneiras do seu ego se agarrar ao corpo e ao mundo. Isso terá que ser perdoado. Isso mascara sua resistência inconsciente à verdade de que não existe mundo. Como você, a maioria das pessoas não quer ouvir que seus sonhos e paixões são, na verdade, falsos ídolos, um substituto para Deus e o céu. Você até escolheu um lugar que é chamado de paraíso. Ouça isso. Não há nada errado com o seu sonho, desde que o compreenda e o perdoe. Perdoe. E depois, faça o que você e o Espírito Santo escolherem fazer. E divirta-se. E o Gary, sabe, adoro mesmo ter você aqui, mas sinto um pouco de falta do Artie. E a puxar. Ele o está ajudando neste exato momento. Você apenas não pode vê-lo. Mas lembre-se de algo. Quando o Arten disse na última vez que nós falaríamos sobre certas coisas com você na visita seguinte, ele queria dizer aquilo de uma maneira muito literal. A voz dele e a minha são a mesma voz, Gary. Nós aparecemos como um homem e uma mulher porque sabíamos que isso seria útil para você.
mas chegará o tempo em que vai nos ouvir como uma só voz. Existe apenas um de nós, a voz do Espírito Santo. Você vai entender isso cada vez melhor conforme continuarmos. E o Gary, diga uma coisa, eu estava pensando. Jota deixou que vocês o tocassem para que pudessem saber que ele era real quando veio a vocês depois da crucificação, certo? Então, estava pensando, posso tocar você só para ver se é real? E a puxar, sim, certo. Onde você gostaria de me tocar, Gary? E o Gary, você está flertando comigo ou sou eu que estou? E a puxar, é você. Eu estava me referindo àquele seu fetiche secreto. A maioria das mulheres que você encontrou não percebeu que você ficava muito mais excitado em tocá-las em um lugar que a maioria das pessoas nem mesmo pensa como sexual. E o Gary, vocês sabem mesmo tudo sobre mim, não é? E a puxar, não se preocupe, não vou contar para ninguém. Talvez possamos falar mais a respeito disso quando conversarmos sobre sexo com você. Mas vamos nos ater ao assunto desta visita. Vá em frente. Toque minha mão e meu braço, da forma que toquei Jota quando era Tomé, e ele nos assustou aparecendo depois de sabermos que seu corpo estava morto. Tem uma nota. Andei até puxar, sentei-me ao seu lado no sofá. Toquei e segurei sua mão e braço, que me pareceram tão reais quanto qualquer carne que eu já tivesse sentido. Depois agradeci e voltei para minha cadeira. E o Gary, você é de verdade mesmo, garota. É puxar, tão real quanto qualquer outra coisa, mas está tudo na sua mente. Fiquei satisfeita por não ter cedido ao seu fetiche. Isso, entretanto, traz algo à tona. Você já teve sonhos molhados durante esta vida, certo? E o Gary, estamos ficando um pouco pessoais, não é? E a puxar, apenas por um minuto, para mostrar algo. Quando estava tendo aqueles sonhos que pareciam tão reais, onde estava sentindo a mulher? E o Gary, você quer dizer qual parte do corpo dela eu estava sentindo? E a puxar, não, homens. Quero dizer, onde você de fato a estava sentindo? E o Gary, na minha mente? E a puxar, excelente. Esse sonho que você aceita como sua vida real não é diferente. Sim, ele lhe parece muito real, entretanto é possível ter o mesmo tipo de experiência em um sonho, quando está dormindo à noite. Seu corpo até responde a ele como se fosse real. Seu coração bate mais forte, sua respiração fica mais intensa. E não vou mencionar o que mais se enrijece. E o Gary, perceba o que quer dizer. Como diz o curso, todo o meu tempo é passado sonhando. É puxar. Sim, vamos continuar nossa conversa e ajudá-lo a despertar. Embora você possa nem sempre querer isso, e talvez conversemos sobre alguns de seus outros sonhos, dormindo ou acordado, mais tarde. Lembre-se sempre, corpos são como figuras em um sonho, nada mais. E o Gary, se eu estiver mesmo entendendo tudo isso, minha atitude será a de que olharei para as figuras do sonho e pensarei: a culpa que pensei que estava em você não está em você, está de fato em mim, porque existe apenas um de nós na verdade, e você é apenas uma figura que inventei para os meus sonhos. Posso me perdoar perdoando-o, e apenas fazendo isso, porque você é simbólico do que está na minha mente inconsciente. Se você for culpado, então eu sou culpado, mas se você for inocente, sou inocente. Assim, através do perdão verdadeiro, perdoando a nós dois pelo que na verdade não fizemos, minha mente começa a saber o que de fato é inocente, que é de fato inocente. O conflito diminui conforme continua a fazer isso. Nem mesmo importa se pareço estar perdoando as mesmas imagens de novo e de novo, porque elas podem parecer a mesma, mas é mesmo só mais culpa que está sendo perdoada e liberada. Conforme a paz retorna, as leis da mente dizem que a direção da minha mente é determinada pelo sistema de pensamento que ela segue. E é claro, existem na realidade apenas 2 sistemas de pensamento, ainda que pareçam ser muitos. Se estiver fazendo minha lição de casa de perdão, o que quer dizer que perdoo, seja o que for que apareça à minha mente, à minha frente e me irrite em qualquer dia determinado, ou até mesmo que só me aborreça um pouco, devo estar indo com o Espírito Santo em direção ao céu. Ajudo a liberar minhas imagens para que elas possam também ir, mas o Espírito Santo vai tomar conta desse tipo de coisa. E a puxar, está aprendendo bem, cara estudante. É claro que você realmente já está no céu, mas não sabe disso, sua mente não está consciente disso. Você nunca deixou Deus ou o céu de verdade. Se a separação de Deus nunca aconteceu, isso teria que ser verdadeiro, não é?
É por isso que J disse sobre o reino do céu, como está escrito no meu evangelho: ele não virá porque é esperado, não será dito: eis que ele está aqui, ou eis que está ali. De fato, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem, como ele pergunta a você no curso. Por que esperar pelo céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz está neles agora. Você tem trabalho a fazer com o Espírito Santo para tirar a venda de seus olhos e olhar somente a condição onde você possa despertar do sonho e se tornar consciente do que de fato é e de onde realmente está. Não importa o quanto possa ser difícil acreditar em sua condição atual. Todas as suas vidas foram apenas um grande, gigante viagem da mente indo a lugar nenhum. Para chegar ao ponto onde essa verdade se torna sua experiência, é preciso o trabalho. Então, faça isso. Pense, perdão. Não fale sobre ele. O perdão é feito de maneira silenciosa. Faça o curso, Gary. Não silencie. Não caia na armadilha de pensar que você pode apenas rezar para Deus e tudo será perfeito. Isso é um mito. O curso diz sobre as palavras: eu quero a paz de Deus. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-las com a real intenção é tudo. Mais para frente, na mesma lição do curso de exercícios, do livro de exercícios, dizer que tu queres a paz de Deus com real intenção é renunciar a todos os sonhos. Tem um quadradinho. Não caia na armadilha de pensar que você pode apenas rezar para Deus e tudo será perfeito. Isso é um mito. Portanto, você demonstra que tem intenção de ter paz de Deus, não com suas palavras, mas através do seu perdão. Se quer mesmo puxar o plugue do planeta psicótico, precisa fazer sua lição de casa do perdão, o que, como acabou de dizer, significa praticar o perdão verdadeiro do curso em relação a qualquer coisa que aparecer à sua mente, em qualquer dia específico. Essas são as lições que o Espírito Santo quer que aprenda. Você nem sempre vai fazê-las perfeitamente, ou até mesmo bem. Algumas vezes terá que fazê-las mais tarde, sem problema. Uma memória é uma imagem tão real quanto qualquer outra imagem. É tudo a mesma coisa. Perdoe-as e seja livre. E salve o mundo ao mesmo tempo. Nós dissemos durante nossa primeira visita que você salva o mundo por ser concentrado em suas próprias lições de perdão, não nas de outra pessoa. A lei do perdão é esta: o medo limita o mundo, o perdão o liberta. O mundo parece sólido porque o medo aprisiona você. Não parece sólido para mim porque eu perdoei o mundo. Assim, seu toque não parece mais sólido do que os sonhos são para você à noite. Sim, eu sinto algo, mas apenas o suficiente para ser capaz de funcionar aqui enquanto pareço estar aqui. É muito gentil. Foi por isso que os pregos não feriram Jota quando estava se cravando em sua carne. Sendo sem culpa, a mente dele não podia sofrer. E algum dia você atingirá a condição onde não pode sofrer. Esse é o destino que o Espírito Santo mantém para você quando você perdoa as fantasias ocasionais do seu ego viciado no corpo. A mensagem da crucificação tem sido interpretada pelo mundo como uma mensagem de sacrifício. Essa não é a lição que J pretendia que fosse. Não compreendi isso até depois dele aparecer a nós e falar sobre sua lição como sendo de ressurreição e não de crucificação. Ele disse que não havia morte e que o corpo não era nada. Alguns de nós, e depois a igreja, confundimos a forma da sua morte, que não importa, como um chamado para o sacrifício e o sofrimento por Deus. Isso estava errado. Já dissemos que não é necessário que você repita o exemplo da crucificação. Lembrando-se disso, tudo o que precisa fazer é entender a lição real dela e aplicá-la através da sua atitude de perdão ao seu próprio corpo e às circunstâncias da sua vida pessoal. Aqui está uma parte do que J diz na sessão intitulada A Mensagem da Crucificação. Você nunca vai encontrar um exemplo mais impressionante de recusa de fazer concessões em relação à verdade. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Se respondes com raiva,
Não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Ele continua dizendo na mesma sessão: a mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é só isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz, para a qual ela foi destinada. E o Gary: Jesus, puxar. Não, eu era Tomé. E a gente vai parar por aqui, porque hoje é o dia da crucificação. E essa mensagem foi a mensagem mais linda. Ensina só amor, pois é só isso que tu és.